Olá a todos. Bom, hoje eu vim aqui trazer uma apresentação geral sobre a vida de Rui Barbosa, uma apresentação mais biográfica, mas também uma apresentação que traz os seus legados e contribuições para o Brasil, de acordo com o cenário, de acordo com o contexto em que cada momento Rui Barbosa empenhava em fazer mudanças, em provocar alterações na sociedade brasileira. Bom, primeiramente, não sei vocês, mas eu sempre ouvi falar o nome de Rui Barbosa, sempre associava a um político, a uma pessoa inteligente, uma pessoa destacada, uma figura importante no cenário brasileiro, mas pessoalmente eu não sabia quem era Rui Barbosa. Não sabia o que é que ele tinha feito, qual era a importância dele, o que é que diferenciava ele das demais figuras históricas brasileiras. Eu não sabia efetivamente por que Rui Barbosa era um nome tão falado, um nome tão tocado, um nome tão importante. Então, eu vim aqui solucionar essa dúvida que antes era minha e solucionar a todos vocês. Rui Barbosa, primeiramente, podemos chamá-lo de diversas coisas, porque ele foi simplesmente quase que um polímata. Ele atuava em diversas áreas, era um homem super inteligente, super intelectual. Rui Barbosa era político, ele cursou direito também, era um advogado. Ele era jornalista, tendo feito diversas publicações que mudaram os rumos do país, efetivamente, podemos dizer isso. Ele também era um grande orador. Ele foi diplomata, atuando na Conferência de Haia, como nós vamos também abordar aqui neste seminário. Então, Rui Barbosa foi um homem que atuou em diversas áreas, tendo uma importância fundamental para a sociedade brasileira. E podemos, inclusive, afirmar desde já que Rui Barbosa foi, sim, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. E assim vamos iniciar esta discussão hoje, falando sobre a vida de Rui Barbosa e trazendo principalmente seus legados e contribuições para o nosso país. De início, em sua infância, Rui Barbosa sempre foi muito estimulado pelo pai, que era médico, a ter uma vida mais intelectual, a ter uma vida de estudos constante. E com isso, ele conseguiu desenvolver este hábito de estudar, este hábito de ter uma paixão pelos estudos. Desde já, desde cedo, ele foi sempre muito superdotado, sempre muito estava à frente dos demais colegas de classe. E Rui Barbosa, por exemplo, aos 13 anos, por volta dos seus 13 anos, ele teve um momento em que o seu mestre viu que Rui Barbosa já tinha aprendido bastante coisa e falou: não tenho mais nada o que ensinar a Rui Barbosa. E o que é que ele fez? Nesse momento, Rui Barbosa, por volta da sua adolescência ali, foi estudar alemão. Então, algo assim imaginável para uma pessoa normal, para uma criança, um adolescente normal, né, durante sua adolescência, assim, já ter um conhecimento assim satisfatório e estudar alemão. Depois de ter concluído seus estudos na escola, Rui Barbosa foi fazer direito. Ele foi fazer direito primeiramente em Recife, na Faculdade de Direito de Recife, aquela fundada por Tobias Barreto. E nessa faculdade, Rui Barbosa começou seus estudos. Todavia, ele se mudou e foi para São Paulo fazer direito na Faculdade do Largo de São Francisco, a famosa faculdade que hoje é vinculada à USP, a Universidade de São Paulo. E lá ele concluiu seus estudos e teve muito contato com muitas pessoas que mais tarde foram influenciar também a sua trajetória na política. Então, lá ele se formou e mais tarde, logo em seguida, ele entrou para a política, que desde sempre era como se fosse a sua meta, porque o seu pai também estimulava ele nos estudos de oratória. A oratória também para o seu pai era um ponto muito importante para estimular e para fazer com que Rui Barbosa tivesse uma desenvoltura maior. Inclusive, por conta disso, desse estímulo inicial, que Rui Barbosa foi futuramente o grande orador que ele foi, em seus diversos discursos sobre algumas pautas assim que revolucionaram mesmo o cenário brasileiro. Então, por volta dos 30 anos, ele já ingressou na política, ele já entrou como deputado provincial e mais tarde ele conseguiu ser deputado federal. Então,
assim iniciou sua vida adulta, né, dentro da política, após ter se formado, etc. E agora nós vamos ver algumas pautas defendidas ferrenhamente por Rui Barbosa, que mostram muito dos seus princípios morais e éticos. A primeira pauta é a defesa da liberdade e a luta pelo fim da escravidão. A escravidão só foi ser abolida em 1888 com a Lei Áurea, que a princesa Isabel assinou. Antes disso, Barbosa conviveu um longo período que ainda perdurava a escravidão no país, com seus mais de 300 anos de escravidão. E o Barbosa sempre foi um defensor desse fim da escravidão, ele sempre lutou pelo fim da escravidão. Porque ele defendia, ele acreditava na liberdade, ele não acreditava que um negro pudesse ser visto como uma coisa, como uma propriedade de um senhor de escravos que possa simplesmente mandar e desmandar, maltratar. E muitas vezes essa luta pelo fim da escravidão foi vista em alguns discursos seus, que também contribuíram para que ela tivesse fim. Aqui tem algumas frases que ele soltou, né? Ele falou que dar liberdade ao negro, desinteressando-se como se desinteressaram absolutamente da sua sorte, não vinha a ser mais do que alforriar os senhores. Essa frase ele fala justamente por conta que depois do fim da escravidão, depois da Lei Áurea, pouca mudança se viu, porque deu liberdade ao negro, mas não possibilitou uma reinserção na sociedade, não se possibilitou que o negro tivesse um trabalho digno. Então foi quase como alforriar os senhores, porque os senhores nada tiveram que dar para o negro, depois dele ser tanto explorado historicamente durante esse tempo todo, e simplesmente soltaram eles como animais mesmo, que de modo que eles se virassem e dessem um jeito, sendo que havendo essa dívida histórica que não foi reparada. Outra frase dele é: que fizeram dos restos da raça resgatada o que lhes haviam sugado a existência em séculos da mais ímproba opressão. Então, bom, essas duas frases mostram assim uma visão de Rui Barbosa após o fim da escravidão, dessa crítica mesmo. Ele que sempre defendeu o fim da escravidão, após esse fim da escravidão, critica também o fato de que não houve um apoio a esses ex-escravos, esses negros, de modo que eles pudessem ter uma vida digna após essa libertação. Então foi isso, foi quase como que alforriar os senhores e deixar os escravos à mercê da própria sorte. Outro ponto aqui é a defesa dos ideais liberais e republicanos. O Barbosa era um liberal e ele tinha como um dos seus objetivos implementar o federalismo no país. Mas afinal, o que é o federalismo? Aqui eu trouxe o mapa dos Estados Unidos, que vai nos mostrar mais ou menos como funciona o federalismo, até porque foi lá onde o Barbosa tirou a sua ideia e por isso que ele trouxe trazer para o Brasil. O federalismo, basicamente, é você dar autonomia aos estados. Autonomia e não soberania. A autonomia é os estados poderem regular suas próprias leis, por exemplo, poderem ter maior autonomia econômica, poder ter maiores campos de decisões por si próprio. Cada estado, cada região, poder decidir naquela região as coisas que lhe convém. O que não era visto no Brasil, que era um estado unitário. Então, o Brasil, com aquela sua ampla e vasta composição regional, étnica, cultural, era mandado por um só estado, que era o estado monárquico do Império. Então, Rui Barbosa via isso como uma falha, como um erro, e queria, como ele falou nessa frase abaixo, a federação com a monarquia, se possível, e sem ela, se necessário. Então, vemos de cara aqui que Barbosa não era republicano, ele queria a federação. Mas como a monarquia não colaborou, tendo ele inclusive recusado um cargo ministerial do Império oferecido por Dom Pedro II, por conta dessa defesa do federalismo, e que Dom Pedro II não queria implementar o federalismo no país, ele recusou esse cargo e passou a apoiar, sim, de fato, mais tarde, a República, a proclamação da República, como mostra esse jornal aí, o Correio do Povo,
em que ele fez uma defesa assim intensa e que contribuiu, como diz Benjamin Constant, para a queda do Império. Então, em 1889, houve a proclamação da República, o golpe da República. Uma proclamação sem amplo apoio popular e que teve como objetivo, basicamente, retirar a monarquia do poder, exilando Dom Pedro e a família imperial, Dom Pedro II e a família imperial, e implementando a República, assim, no país. Aqui, à direita, está a bandeira da República. Essa República que foi denominada República dos Estados Unidos do Brasil. Tamanha era a vontade dessa ideia inicial de trazer as ideias americanas para o país como se isso fosse fazer com que o Brasil virasse os Estados Unidos. Coisa assim impensável por conta de todos os diversos fatores históricos, climáticos, diversos outros fatores geográficos também, que obviamente não ia fazer com que você, mudando a bandeira do país e mudando o modelo para o modelo federativo, fizesse com que o Brasil virasse igual o Estado americano. E Dom Pedro II, já exilado, fala essa frase: nas trevas que caem sobre o Brasil, a única luz que alumia no fundo da nave é o talento de Rui Barbosa. Dom Pedro II e Rui Barbosa, na verdade, eram próximos, eles eram amigos. Mas por conta desses princípios de Rui, ele nunca passou a efetivamente defender a monarquia, porque ele realmente queria implementar esse modelo federalista. Então, assim, por conta disso, apesar disso, aliás, Dom Pedro II mostrava que, apesar de tudo aquilo que está acontecendo na proclamação da República, com esse governo assim, instável de militares, o Marechal Deodoro da Fonseca no poder, e com todo esse contexto assim, de pouca representatividade popular, poucas pessoas de fato tinham entendido o que tinha acontecido naquele momento, não sabiam que havia sido instaurado uma nova forma, um novo regime de governo, que era a República. Pensavam só que havia sido um movimento ali limitado, uma manifestação, coisa do tipo, quando foram ver, acabou a monarquia. Então, Dom Pedro II falava que, apesar de tudo, apesar dessas trevas, a figura de Rui Barbosa é a única coisa que ainda mostra que ainda há esperança para o país. Em 1891, criou-se a Constituição, a primeira Constituição da República. Fez uma Assembleia Constituinte e essa Constituição foi feita principalmente por Prudente de Moraes e Rui Barbosa. Essa Constituição que teve como uma de suas características o regime da distribuição dos poderes, com os três poderes. Antes, a Constituição de 1824, a Constituição Imperial, trazia o poder moderador. Essa Constituição não, ela traz os três poderes, cada um com autonomia em relação ao outro, de modo que eles se complementam. Então, assim, você vai ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, como temos hoje. Cada um com a sua determinada função. Por outro lado, também, essa Constituição tinha como um dos objetivos controlar mais a autonomia do poder executivo, que muitas vezes poderia ser arbitrária. Então, Rui Barbosa tinha essa preocupação, e dando mais funções para o poder judiciário, ele colaborava para que com esse poder judiciário você pudesse ter maior controle e maior democracia, maior segurança jurídica na República. Por outro lado, também, um ímpeto em representar a vontade popular, pois na Constituição de 1824 a vontade popular era o que o monarca dizia. Ele mesmo que formulou a Constituição de 1824, não houve uma participação popular para aquela realização daquela Constituição de maneira alguma. Por outro lado, um freio do Poder Judiciário para conter o Poder Executivo contra arbitrariedades, como eu tinha citado. Outro ponto também importante que houve grande mudança é a justiça na esfera estadual e federal, refletindo a estrutura federalista. Então, como você tem uma estrutura federalista, você passa a ter uma justiça estadual também para resolver as questões referentes a cada estado. Outro ponto é a laicidade do estado, que anteriormente era um estado de religião católica,
E o ponto mais importante que foi trazido, especialmente por Rui, foi o fortalecimento da figura do habeas corpus, que anteriormente não era exatamente prevista na Constituição passada do Império, era tido como que autoexplicativa na Constituição passada, sendo que essa aqui traz exatamente a figura do habeas corpus de maneira mais expressa, de modo que pudesse ser mais utilizada. Uma das coisas que Rui fez foi a queima dos arquivos da escravidão. Rui Barbosa, ele foi escolhido para ser ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, do governo provisório do governo de Deodoro da Fonseca. Uma das coisas que ele fez foi queimar os arquivos da escravidão. E por que ele fez isso? Porque havia uma crítica muito grande ainda dos senhores de escravos de que eles haviam perdido sua propriedade. Né? E se eles haviam perdido sua propriedade, caberia ao Estado indenizar essa perda. Então o que é que o Rui fez? Ele queimou todos os arquivos referentes à escravidão, de modo que os senhores de escravos não pudessem mais ter nenhum documento, nenhum papel que atestasse de fato a posse ou a posse de escravos. Então, fazendo essa queima, houve uma impossibilidade desses requerimentos de indenização. Então, assim, inclusive, poucos dias depois, foi feita uma ação popular desses senhores de escravos pedindo ao Estado a indenização desses escravos. E não foi possível justamente por conta dessa atitude por parte de Rui dessa queima dos arquivos. Foi criticada por muitos antropólogos também essa queima por conta de que impossibilitou a saber a linhagem dos escravos, a saber essa árvore genealógica desses ex-escravos, tendo prejuízos causados até os dias de hoje. Outro programa econômico que não foi tão bem sucedido durante essa gestão de Rui Barbosa foi a crise do encilhamento. Ele tinha proposto um modelo econômico voltado para fomentar a economia, fomentar a compra no Brasil, trazendo até investimentos estrangeiros. O problema foi que ele acabou por não ter sucesso nessa sua empreitada e isso foi conhecido como crise do encilhamento. E o que foi que aconteceu? Rui permitiu que os bancos pudessem emitir papel moeda, emitir meio circulante, de modo que as pessoas pudessem ter acesso a esse dinheiro e comprar. O problema foi que ele não fez com que esse papel moeda tivesse lastro em moeda metálica. Então é como se você emitisse papel literalmente, né, como se fosse dinheiro, e não tivesse o equivalente daquele dinheiro em ouro, por exemplo. Então, isso ocasionou uma grande inflação, uma grande bolha, e foi conhecido como crise do encilhamento, porque o encilhamento era o momento em que os cavalos no jockey estavam prestes a sair. E por conta disso, nesse momento há muitas apostas, muitas especulações. Por isso que foi conhecido como crise do encilhamento, também por essas especulações gerais que começou a haver com essa emissão de meio circulante à torta e à direita e com essa bolha econômica que também foi acontecer na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Por isso que foi conhecido como crise do encilhamento. E essa crise do encilhamento foi um dos motivos que fez Rui Barbosa sair, renunciar ao Ministério da Economia e sair desse governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Com isso, Rui mais tarde se encontrou em Paris com Dom Pedro II, onde ele falou essa famosa frase: "Perdoe-me, Majestade, eu não sabia que a República era isso." Então a gente vê o descontentamento de Rui com essa situação toda da República e vê como ele, de fato, ele se arrependeu. Ele não era um republicano, de fato. Ele queria ver esse modelo federalista ser empregado. Mas ele mostra com essa frase o seu descontentamento, seu arrependimento, em parte, com esses problemas que acabaram surgindo durante essa república. Com isso, após essa saída de Rui, também renunciou Deodoro da Fonseca, e com isso
apesar da Constituição prever novas eleições, entrou o famoso Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Floriano era amigo pessoal de Rui Barbosa, tendo sido indicado, inclusive por ele, para ser vice de Deodoro. Todavia, Marechal Floriano Peixoto foi passou a ter um governo autoritário. E, como eu estava dizendo, apesar da Constituição prever que se o primeiro governo não passasse de 2 anos de mandato, houvesse novas eleições, Floriano fez uma interpretação totalmente única da Constituição, de modo que ele pudesse permanecer no poder e, de maneira autoritária, ele decretou muitas medidas que contrariaram os direitos do povo. E Rui foi um defensor desses direitos e lutou ferrenhamente contra essa atuação de Floriano Peixoto. Nessa luta pelos direitos esteve a figura do habeas corpus, que ele mesmo implementou, né, durante a elaboração da Constituição de 1891. Esse caso aí é o caso de um navio vapor, em que essa embarcação foi parada, 48 pessoas foram presas, presos políticos mesmo, de Floriano Peixoto. E Rui Barbosa, através do habeas corpus, conseguiu a libertação desses presos. Então, uma grande conquista, uma grande utilização dessa figura do habeas corpus para a libertação desses presos políticos, muitas vezes, que isso aconteceu muitas vezes durante esse período autoritário de Floriano Peixoto. Outro caso também foi o caso Dreyfus. Esse caso aconteceu na França. E Rui Barbosa, durante o período Floriano Peixoto, ele acabou sendo exilado, porque ele estava sendo perseguido justamente por fazer essa oposição política. E quando ele foi exilado, ele passou por muitos países, como o Chile, a Argentina, e por último ele foi parar lá na Inglaterra. E lá na Inglaterra ele fez uma defesa da inocência desse soldado, desse oficial Dreyfus. Dreyfus tinha sido acusado injustamente de ter traído o exército francês, e Rui foi em defesa dele, no que mais tarde foi se descobrir que de fato Dreyfus era inocente, e ele foi inclusive por muito tempo injustiçado, tendo sido exilado na Guiana Francesa. Ficou lá como um exilado. E 100 anos depois, Dreyfus foi reconhecido de fato como inocente, o cara já tinha morrido, e reconheceram também essa vericidade, né, de Rui Barbosa, que estava realmente certo e que não foi reconhecida a inocência dele enquanto vivo. Outro marco muito importante dessa vida de Rui Barbosa foi a Conferência de Haia. Essa Conferência de Haia foi uma conferência de paz promovida pelo czar russo Nicolau II e que reuniu diversos países. Rui Barbosa foi muito bem aclamado nessa conferência por conta do seu discurso. Como ele era um grande orador, ele tinha essa grande facilidade de chamar a atenção das pessoas e de conseguir convencê-las das suas pautas. O que ele defendeu principalmente nessa conferência foi a igualdade dos países no âmbito jurídico. Ele defendia que os países não tivessem que se sobrepor aos países mais fortes, mas que houvesse uma igualdade de soberania jurídica entre esses países, em que mesmo país mais fraco, mesmo país mais forte, tivesse o mesmo poder de decisão, não ficando o país que tem maior poder bélico, maior poder econômico, sempre à frente dos demais países. Então, essa defesa dele foi uma defesa que também foi realizada como modo de evitar as tensões que já estavam levando para a Primeira Guerra Mundial, em 1914. Por conta disso, ele ficou conhecido como Águia de Haia, dos Sete Sábios de Haia, por conta desse discurso, dessa sua aparição no cenário mundial, que fez com que ele, de fato, tivesse essa aclamação na imprensa mundial e que chamou a atenção de todos. Em 1910, houve as eleições e Rui Barbosa se candidatou. Chamaram ele para representar o povo. E ele enfrentou Hermes da Fonseca.
Essa campanha ficou conhecida como a Campanha Civilista e ficou conhecida assim principalmente por conta dessa representação de um civil contra um militar, que era Hermes da Fonseca. E Rui Barbosa realmente não queria um militar no poder porque ele achava que militar no poder é sinônimo de governo autoritário. Essa campanha civilista ficou conhecida pelas primeiras viagens em campanha que um candidato à presidência já fez. O Barbosa viajou bastante assim o Brasil, de modo a fazer essa campanha e entrar em contato com o povo. E ele também foi um dos primeiros a criar aqueles santinhos de política que hoje em dia a gente sempre vê. Então tá aí Rui Barbosa, essa figura assim ilustre, com seus pouco mais de 1,50 m e fazendo essa campanha pelo país, levando essa representatividade popular para vencer as eleições de 1910, que infelizmente não foi o que aconteceu. Por conta ainda dos coronéis do voto de Cabresto, essas eleições foram fraudadas, tendo sido, inclusive, comprovadamente que foram fraudadas por Rui Barbosa mesmo, e Hermes da Fonseca acabou ganhando essas eleições e Rui Barbosa, infelizmente, não alcançou a presidência da República. Tentativa essa também realizada anos depois, mas também não tiveram sucesso. Muitos desses insucessos de Rui também dizem que se deu por conta do seu fracasso na crise do encilhamento, que trouxe uma visão assim meio crítica de que Rui não teria tanta capacidade para chegar à presidência. Por outro lado, também Rui defendeu que não houvesse a vacinação obrigatória. Ele era contrário à vacinação obrigatória. Ele achava que isso era um retrocesso. Rui não era negacionista. Ele de fato acreditava que a vacina podia de fato funcionar. O que ele era contrário que as pessoas que não quisessem se vacinar tivessem que se vacinar porque sim. Então Rui era contra a vacinação obrigatória. E aí ele fala nesse texto: o contrário era e continua a ser a obrigação legal da vacina. Porém, ele fala que ele não é suspeito, né? Ele mesmo já se vacinou diversas vezes, que ele é contra a vacinação obrigatória. Então é uma pauta interessante de se trazer uma curiosidade mais sobre essa visão de Rui Barbosa. Por fim, já perto da sua morte, Rui foi chamado para ser paraninfo de uma das turmas de direito do Largo de São Francisco. Ele foi chamado diversas vezes, houve muita insistência dessa turma, só que como ele estava doente e ele não estava em São Paulo, ele não ele teria que se deslocar, teria que viajar para participar dessa celebração. Como ele não pôde, apesar de muita insistência, ele escreveu um discurso, que foi conhecido como Oração aos Moços. É um livro muito importante e fundamental para qualquer estudante de direito, porque ele mostra a defesa dos principais conceitos assim que qualquer estudante e qualquer pessoa que atue no direito deve buscar, como a justiça, a igualdade, a defesa dos indefesos e dos injustiçados. Então, assim, nessa oração aos moços, ele faz esse apelo, ele faz um discurso muito belo, voltado para esses estudantes que estavam se formando, mas para qualquer outro estudante de direito e para qualquer outra pessoa já formada na área de direito. É muito interessante, muito lindo de se ver e tem umas partes muito profundas. Então, assim, eu trouxe apenas alguns trechos de frases que ele falou nesse discurso que ele escreveu, que acabou se tornando um pequeno livro. Vulgar é o ler, raro refletir. O saber não está na ciência alheia que se absorve, mas principalmente nas ideias próprias, que se geram dos conhecimentos absorvidos, mediante a transmutação. Então, assim, nessa frase ele fala sobre a importância de refletir, porque ler, todo mundo pode ler, mas refletir, trazer aquelas ideias e começar a tentar criticá-las, absorvê-las, pensar sobre elas, é uma atividade que nem todos querem fazer. Atividade que demanda maior esforço. É que só assim, para Rui, pode-se, enfim, absorver esse conhecimento mediante esse refletir. E outra frase também que marca assim Rui Barbosa é essa:
De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter a vergonha de ser honesto. Então, por fim, já encerrando aqui essa apresentação, a gente vê como Rui Barbosa foi um homem que sempre defendia muito assim, os seus princípios, a sua, seus princípios morais, seus princípios éticos. E trazendo essa última frase, ele lamenta mesmo de que a desonra, a injustiça, o mal mesmo, de tanto ver esse mal crescer, parece que a virtude, a honra, a honestidade, a verdade passou a ser o incorreto, passou a ser o incomum. Então, assim trazemos a figura de Rui Barbosa permeada em vários setores assim da política, sendo uma figura importante para o pensamento brasileiro, uma figura que efetivamente impactou no mundo jurídico brasileiro, e tendo sido esse homem baixinho, super inteligente, um verdadeiro intelectual, um grande orador, responsável pelo seu discurso inflamado na Conferência de Paz em Haia, um homem que tentou de fato mudar os rumos do país por meio da implementação da República, que se arrependeu, que viu que estava errado, que não gostou, mas que também trouxe conquistas como a questão do habeas corpus, um homem que lutou por direitos e que tentou mudar o cenário brasileiro. Se ele teve sucesso ou não, não sabemos exatamente, mas Rui Barbosa foi essa figura, esse homem que sempre esteve em defesa dos seus ideais. E com isso, eu encerro minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e espero que tenha ficado claro o que eu quis falar no começo, né? Que antes essa figura era para mim desconhecida, conhecida apenas pelo seu nome. Espero que, assim como para mim ficou claro, para vocês também tenha ficado de quem é, de fato, Rui Barbosa. Muito obrigado e até mais.